Hello everyone! Então, estamos aqui. Eu estou regravando a nossa aula da nossa série de tempos verbais do Present Simple. Hoje eu fiz a live dessa aula ao meio-dia, porém, infelizmente, a minha conexão estava muito ruim e eu sei que muita gente não conseguiu acompanhar a aula por causa da conexão, porque estava travando muito. Então, eu estou aqui fazendo uma regravação da aula. Infelizmente não vai dar para fazer ao vivo novamente, né? Mas eu vou fazer a regravação para quem não conseguiu realmente acompanhar, tá? Para ficar muito mais fácil, com a qualidade melhor. Então, antes da gente começar, eu queria lembrá-los que essa série de tempos verbais é uma série totalmente gramatical. Então, a gente vai ter aqui uma série de aulas, uma sequência de aulas de gramática, tá? Então, não são aulas de inglês completas que vão te ajudar com o seu speaking. Vai ser puramente gramatical, tá? Não tem como ninguém aprender inglês sozinho, só estudando gramática, ok? Então não esperem isso desse mini curso, né? Dessa série. Aqui é simplesmente para quem está começando, é excelente para você entender as regras de gramática. Para quem já sabe um pouco, vai ser ótimo para você relembrar e principalmente para aprender os tempos mais complexos que vão vir mais para frente. Mas hoje, então, a gente vai falar sobre o present simple, que é o tempo verbal mais importante do inglês. Não tem como a gente falar inglês sem saber o present simple, é impossível. Porque ele é a base de tudo, a base de todos os outros tempos verbais. Então a gente precisa entender ele a fundo, ok? E vocês vão ver que não é muito complicado. Bom, antes da gente entender como que a gente usa, a gente precisa entender quando usar o present simple, certo? E quando que será que a gente vai usar isso? A gente tem basicamente duas situações em que a gente vai usar o present simple. E elas são muito similares a quando a gente usa o nosso presente simples do português. A gente vai usar quando falamos de rotina, ou seja, uma coisa que acontece com uma certa frequência, seja na nossa vida, na de outra pessoa, sempre que a gente quiser falar que algo acontece com alguma frequência, sempre, de vez em quando, nunca, enfim, a gente vai usar o present simple. Por exemplo, se eu quiser dizer, eu estudo inglês todos os dias. Esse estudo é o nosso presente simples do português, certo? Então, esse verbo no presente simples, no present simple do inglês, também vai ser assim. Então, eu vou dizer assim: I study English every day. I study é o verbo estudar, certo? Percebam que é muito parecido, né? Estudar, study, até tem um som, inclusive, similar. Tem muitos verbos do inglês que são assim. E aí a gente tem esse everyday. Everyday é o quê? Todos os dias. Todo dia. Eu estudo inglês todo dia. Isso indica o que é uma rotina, claro, é uma frequência, né? Então a gente sabe que quando a gente tem esses indicativos aqui, essas palavrinhas, como everyday, como sometimes, como never, que é nunca, como always, que é sempre, essas palavrinhas são indicativos de rotina. Então vai ser quase sempre a gente vai usar o present simple para falar disso. Então a gente já sabe a partir dessas palavrinhas. Bom, a outra situação em que a gente usa o present simple é quando a gente fala de fatos, ou seja, coisas que são sempre reais, sempre verdadeiras. Por exemplo, então eu falei que eu estudo inglês todos os dias, né? Isso é uma rotina, isso é uma coisa que acontece com frequência, mas eu posso dizer que eu sou estudante. Eu sou estudante não é uma rotina, né? Não é algo que tem uma frequência. É uma verdade sobre mim. Então aqui também vou usar o present simple. Nesse caso eu vou dizer I am a student. Eu sou estudante. Perceberam? Então essas são as duas situações básicas em que a gente vai usar o present simple, assim como no português, para falar de rotina e para falar de fatos. Percebam que quando a gente fala de fatos, a gente não precisa ter esse indicativo aqui, né, de todo dia, de vez em quando, nunca, porque é um fato.
uma verdade, né? Então ela não tem tempo, ela simplesmente é real. Bom, então agora vamos entender finalmente como que a gente usa, como que a gente forma o present simple em inglês. A gente vai formar o present simple, primeira coisa que a gente tem que saber são os nossos pronomes. O que são pronomes? Pronomes são aquelas coisas que normalmente são o sujeito da frase, é aquela pessoa que faz a ação da frase. Em português, os nossos pronomes são pronomes pessoais, né? São eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? Esses são os pronomes pessoais do português. Em inglês, a gente tem essas mesmas pessoas. E elas vão ser essas aqui, ó. Então, a gente tem I, que sou eu. You, que seria o nosso tu, que no caso é você, né? A gente usa muito o você na maioria das regiões do Brasil. Mas é você ou tu. He, she, it. Por que tá tudo junto aqui? Já vou explicar o porquê disso. Mas a gente tem ele, ela, he é ele, masculino. She é ela, feminino. It é uma coisa. Bom, vamos fazer uma pausa aqui para esse it, né? A gente aprende normalmente, quem já estudou inglês provavelmente aprendeu assim, que it se refere a coisas, a objetos e a animais, né? It é para coisas e animais. E essa definição, eu não gosto muito dessa definição, porque ela não é só isso. Sim, o it é para objetos e animais, mas ele além disso é para qualquer outra coisa. Você vai usar o it sempre que você não tem uma pessoa humana. Sempre. Então, se você tiver uma situação, você vai usar it. Se você tiver um objeto, você vai usar it. Se você tiver uma frase que não tem nenhum sujeito definido, você vai usar it. Então, guardem que o it é para qualquer coisa que não seja humano, ok? Se não é humano, é it. Não importa o que é, se é objeto, se é situação, se é lugar, se é animal, se é tudo it, beleza? E as outras sempre vão ser para pessoas, né? Para humanos. Então, e depois a gente tem, seguindo aqui, we, que é nós, somos nós. You, que são vocês. Mas peraí, por que a gente tem um you aqui e outro you aqui? Tá repetindo, tá errado isso aí? Não tá errado, é assim mesmo. You, ele vai significar tanto você no singular, quanto vocês no plural, ou tu e vós, né? Então, ele não tem diferença nenhuma. Se eu estiver falando com uma pessoa, eu quero falar você, eu vou usar you. Se eu estiver falando com duas pessoas, 3, 4, 5, eu quiser falar vocês, eu vou usar you. Não tem diferença. Eu só coloquei os dois aqui para vocês lembrarem que é a palavrinha vai ser usada tanto para o singular quanto para o plural. Mas como que eu vou saber, teacher, se é singular ou se é plural, se vai ser igual? Você vai saber pelo contexto, né? Contexto é tudo, tudo. E bom senso também. Então você vai saber, né? Se a pessoa está conversando com uma pessoa, é singular. Se ela está conversando com duas, é plural. Fácil assim. Não vai ter erro, você vai ver. Então, só para vocês lembrarem que é sim a mesma palavrinha para os dois, para o singular e para o plural. E o último pronome que a gente tem é o pronome they, que significa eles. Atenção que aqui a gente tem aquela pronúncia chatinha do TH, né? Esse TH a gente pronuncia com a língua bem no meio dos dentes. Então a gente vai falar assim, ó. They. Assim mesmo. Não tenha vergonha de fazer isso, porque é assim que eles falam. No começo você vai fazer exagerado e aos poucos você vai se acostumando. Então, they são eles. Então, a gente tem aqui I, you, he, she, it, we, you e they. Esses são os pronomes pessoais do inglês. Eu, tu, você, ele, ela, isso, aquilo, coisa, objeto, situação, tudo. Nós, vocês ou vós e eles, ok? Então agora vamos de fato para o present simple, né? Então eu tinha falado lá uma frase
que eu estudo inglês todos os dias, né? Eu poderia usar essa frase aqui, mas eu vou escolher uma outra frase. Pra gente variar bastante e aprender outros verbos também, né? Perdão. Então, a frase que eu escolhi aqui... Ah, olha só. Por que será que tá grifado esse he, she, it? O que ele tem de diferente? O que acontece no inglês é assim. Em português, a gente tem um verbo e aí a gente tem um monte de conjugação diferente, né? Então, por exemplo, eu estudo, ele estuda, ela estuda, nós estudamos, eles estudam e assim vai. Para cada pessoa tem uma terminação diferente. É uma confusão. O inglês é muito mais fácil. Em inglês não tem conjugação nenhuma, tem uma só. Tem uma conjugação, que é esse aqui, que tá grifado. É o he, she e it, que são a terceira pessoa do singular. Ele, ela ou coisas em geral, né? Situações em geral. Bom, e essa conjugação é muito fácil. Ela não tem erro. Olha só o que vai acontecer. Eu tenho uma frase aqui, então, que é a frase eu gosto de futebol. Eu gosto. A gente sabe, então, que é eu, né? É o pronome para eu. Like é o verbo gostar. Então, I like, eu gosto. I like soccer. Eu gosto de futebol. Percebam que esse verbo, o like, ele não é igual ao português. Em português a gente gosta de alguma coisa. A gente precisa ter essa preposição de. Em inglês a gente não precisa de preposição. Então, tudo que você quiser colocar aqui depois de like, vai vir sem nada. I like soccer. E pronto. É só você falar a coisa que você gosta direto. Beleza? Então, a gente sabe que I like soccer, eu gosto de futebol. E aí, vamos ver o que vai acontecer para as outras pessoas? Como eu disse, não tem conjugação, exceto por esse daqui. Mas o you não tem conjugação. Então, vai ficar a mesma coisa. Olha só. Eu gosto de futebol, I like soccer. Você gosta de futebol, you like soccer. Não muda nada. O verbo é o mesmo e ele não vai ter alteração nenhuma. Agora, se eu quiser falar ela ou ele gosta de futebol, agora a gente tem uma mudança. Mas é uma mudança assim, ó, pequenininha. Olha o que vai acontecer. A gente vai adicionar um S. Só isso. A gente vai adicionar um S no verbo. Então, ao invés de eu dizer you like ou I like, agora eu vou dizer he ou she likes. Então, ele ou ela likes soccer. Ele gosta, ela gosta de futebol. Perceberam? Essa é a única conjugação que você vai fazer no present simple. Só isso, é só adicionar um S quando for he, she, it. Qualquer outro vai ser igual. Olha só os outros. We, que somos nós. We like soccer. Mesma coisa. I like, you like, we like. Nós gostamos. You like. Vocês, plural. You like soccer. Percebam que aqui, ó, mesma frase. You like soccer, you like soccer. Mesma coisa, pode ser singular, você gosta de futebol, pode ser plural, vocês gostam de futebol. Não tem diferença. O like continua o mesmo verbo, sem mudança. E o último, mesma coisa. They like soccer. Eles gostam de futebol. Então, enquanto que no português a gente tem essa confusão na cabeça de saber decorar todas as conjugações, tem alguns verbos no português que acho que até hoje a gente não sabe conjugar, né? Se a gente vê, não sabe. Em inglês você não vai ter esse problema, porque você não precisa conjugar verbo, vai ser sempre tudo igual, só com a exceção do he, she, it, que vai adicionar o S. Gente, para quase todos os verbos do inglês vão seguir essa regrinha. Então, muito simples, né? Muito simples. Qualquer outro que você colocar aqui, se eu tivesse, por exemplo, aquela frase que eu tinha falado lá no começo, né? I study English. Eu estudo inglês. Então, eu ia falar I study, you study, he studies, com S, he studies, we study, you study, they study. Percebam que é igual, tudo igual, só com S aqui.
fácil, fácil, né? Bom, mas aí a gente tem uma coisa que é diferente do português. Quando a gente vai fazer perguntas em português, a gente simplesmente muda a entonação, né? Então, se eu falar, você gosta de futebol, é uma afirmação, você gosta. Mas eu posso falar, você gosta de futebol? Mudei minha entonação, mudei a frase, virou uma pergunta, certo? E eu não mudei absolutamente nada na frase. Bom, infelizmente, inglês não é tão simples assim. A gente precisa indicar o que é pergunta e o que é afirmação. Elas não vão ser exatamente iguais. E o que acontece no inglês é que a gente tem qualquer verbo que você tiver, a maioria dos verbos, eles são fracos, eles não conseguem fazer nada sozinhos. Eles sempre precisam de ajuda para fazer pergunta e para fazer negação. Eles não conseguem fazer sozinhos. Então, esse verbo é chamado de verbo auxiliar, que é um verbo que vai aparecer na frase só para ajudar. Ele só vai estar lá para funcionar como um amiguinho ajudante do verbo principal. O verbo principal é o verbo que você está falando na frase. Eu gosto, né? I like. You like, você gosta. Então, ele vai precisar receber esse verbo ajudante, que a gente chama de verbo auxiliar. O verbo auxiliar no inglês, no presente simples, é esse aqui, ó. É o verbo do. Acho que muita gente já deve conhecer esse verbo e sabe que do significa fazer em inglês, né? Mas então, a gente vai colocar esse do na frase e ele vai ter sentido de fazer, vai ficar estranha a frase. Bom, quando a gente coloca o verbo do como auxiliar, como ajudante, ele não tem significado de nada. Ele não significa fazer, ele não significa nada, ele não tem tradução nenhuma. Ele só tá lá para ajudar. Então, quando a gente for traduzir a frase para o português, ele some, ele não existe em português. Ele só existe em inglês só para ajudar a fazer pergunta ou a fazer negação. Então, vamos ver o que acontece na pergunta. Como que ele vai ajudar o verbo like? Ele vai ajudar entrando na frente da frase. Então, ao invés de falar you like soccer, eu vou falar do you like soccer? Quando eu coloco esse do aqui, ele ajudou esse verbo, né? Ele ajudou esse verbo a fazer a pergunta e ele transformou essa frase em uma pergunta. Então agora eu tô falando, você gosta de futebol? É uma pergunta, entendeu? Então sempre que você vê que tem um do na frente da frase, você já sabe que essa frase é uma pergunta. Agora, a gente falou que uma frase na terceira pessoa do singular, quando a gente tem he, she ou it, essa frase tem esse verbo tem conjugação, né? Então a gente vai dizer she likes soccer. Tem esse S aqui. Essa é a conjugação, né? E agora, como é que eu vou fazer então para transformar em pergunta? Então, se eu tenho que colocar o do, eu vou falar do she likes soccer, tá certo, né? Não. O que acontece é o seguinte: esse verbo, além dele ser auxiliar, ele carrega tudo nas costas dele. Então, todas as conjugações, todas as variações do verbo, é nele que vai aparecer. Então, quando a gente tem uma pergunta, esse S aqui, esse S só tá aqui para indicar que a conjugação é do she, né? Então, esse S agora, ele vai para cá, ele vai pro do. E aí, se a gente só colocar um S no do, vai ficar dos. Dos é esquisito. Dos não existe. Então, a gente adiciona um E só para ficar mais fácil de falar. Então, ao invés de falar do you, a gente vai falar does she. Então, agora ele virou does, porque esse S aqui veio para cá, entendeu? Esse E, ele só tá aí para transformar a palavra numa palavra melhor, só para o som ficar mais natural. Então, do e does. Então, esse does a gente só vai usar para he, she ou it, que são a terceira pessoa do singular. A gente só vai usar para eles. E aí, dá uma olhada no que aconteceu aqui. Olha esse like. Ele voltou a não ter o S. Ué, mas não tem sempre que ter o S?
Sim, mas esse S tá aqui, ó. Ele tá aqui. É o verbo auxiliar que vai carregar tudo com ele, sempre. Então, é ele que vai receber a conjugação. Não é mais o like. Quando tem um auxiliar na frase, ele fica com todo o peso. Ele tá lá para ajudar mesmo. Então, o verbo, ele vai ficar lá, relax. Ele vai ficar lá de boa, do jeito que ele é, sem nada para atrapalhar ele. Ok? Então, por isso que existem dois auxiliares, que na verdade é o mesmo, né? É o verbo do, só que aqui ele está conjugado para a terceira pessoa. Por isso é does. Beleza? Muito simples. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui e o does vai aparecer na frente da frase para a gente poder fazer isso aqui virar uma pergunta, né? Então, ela gosta de futebol vai virar: ela gosta de futebol? Perceberam? Então, essa é a diferença. Esse do e esse does transformaram a frase em pergunta. Fácil, né, gente? Acho que até agora tá bem tranquilo de entender esse present simple. Bom, agora a gente entendeu já. A gente já sabe fazer afirmação e a gente já sabe fazer pergunta. Mas agora falta uma coisa, né? Eu preciso saber fazer negativa. E se eu quiser falar que eu não gosto de futebol? É porque eu não gosto mesmo, eu quero falar que eu não gosto. Bom, em português, percebam que a única coisa que a gente faz é colocar a palavra não, né? Antes do verbo. Eu não gosto. Então, em inglês, eu posso fazer a mesma coisa e colocar I, não é no, então I no like. Infelizmente, não. Infelizmente, não é assim que funciona. Lembra que eu falei para vocês que esse verbo não consegue fazer nada sozinho. Nem ele, nem o outro do verbo do inglês. Com a maioria deles. Não consegue fazer nada sozinho. Então, ele não consegue fazer a pergunta sozinho. Ele também não consegue fazer a negação sozinho. Ele precisa, de novo, de ajuda. E quem que vai ajudar ele? De novo, o verbo auxiliar. Do. Esse carinha aqui sempre vai ajudar ele. Então, a negação do inglês, ela é feita como not, né? Não é no, mas sim not. N-O-T. Só que eu não posso simplesmente botar esse not lá na frase, porque vai ficar faltando alguma coisa, vai ficar faltando a ajuda. Então, quem vai receber o not vai ser de novo quem? Esse cara aqui. Então, dá uma olhada no que acontece. Aqui, ó, quem vai receber a negação é o verbo auxiliar. Então, eu vou ter you don't like soccer. Esse don't nada mais é do que do not. Então, percebeu que a gente só encaixou esse not aqui na frase, ó. Mesma coisa que eu dizer you do not like soccer. Então, a gente colocou o auxiliar do aqui e o not logo depois dele. Só que aí a gente tem essa forma abreviada, contraída, que é o don't. Simplesmente para ficar mais fácil de falar também. You don't like soccer. Olha só a pronúncia, prestem atenção na pronúncia. Quando eu falo isso aqui junto, esse T, ele até some. Para a gente falar a coisa mais natural, mais fluida, a gente vai falar you don't like soccer. You don't like soccer. Perceberam? Então, o T some na hora de falar. E não tem problema, porque a pronúncia é diferente. Don't e do. Perceberam? Então, you don't like soccer, eu já sei que se tem essa negação aqui, é a mesma coisa que dizer eu e você não gosta de futebol. Beleza? E aí, a mesma coisa vai acontecer aqui, né? Aqui a gente tem o does em vez de do. Por quê? Porque é she, porque é a terceira pessoa. He, she, it. Então, agora, quem vai receber a negação aqui vai ser o does e não o do. Então, a gente vai dizer o quê? She doesn't like soccer. She doesn't. Percebam, gente, eu falei para vocês, quem sempre vai receber todas as características do verbo vai ser o verbo auxiliar. Então, é o verbo auxiliar que está conjugado na terceira pessoa, ele tem o S. E é o verbo auxiliar que tem a negação, que tem o not, certo? Então, a gente vai ter she doesn't like soccer. Doesn't, mais uma vez, é a mesma coisa que does
not. É simplesmente uma forma contraída de dizer isso. Então, she does not like soccer. Ela não gosta de futebol, tá? Então, a gente tem esse verbo auxiliar aqui que ajuda em tudo. E mais uma vez, esse verbo volta a não ter S. A conjugação some. Por quê? Porque o S tá aqui, ó. Tá aqui no doesn't, certo? Então, aqui tem o S, aqui tem a negação. Aqui tem tudo. E é assim que esse verbo auxiliar ajuda o verbo normal a fazer uma frase na negativa ou uma frase na pergunta, né? Na interrogativa. Perceberam? Sempre vai ser assim. Para qualquer verbo que você quiser. Se você quiser falar eu gosto, se você quiser falar eu jogo, por exemplo, jogar é o verbo play, né? Então eu vou dizer I play, you play, she plays, com S, she plays, he plays, certo? E se eu quiser fazer pergunta, eu vou falar você joga? Do you play? Do you play? Eu só troquei esse verbo, em vez de like agora é play, que é jogar. Do you play soccer? Do you play tennis? Qualquer coisa. Ou eu posso dizer you don't play. I don't play. Eu não jogo. I don't play. De novo, precisamos do auxiliar com a negação. You don't play. E na terceira pessoa, mesma coisa vai acontecer. Se eu falar she plays com S. Does she play sem S? Por quê? Porque o S tá no does. Então, does she play? Ela joga? Ou então, she doesn't play. De novo, o play agora sem S, porque o S tá no does, que no caso agora é negativo. Então, doesn't. She doesn't play. Ou she does not play. Deu para compreender? Acho que até agora tá muito fácil. Essa estrutura aqui você vai usar para praticamente todos os verbos do inglês. Então, sempre que for fazer pergunta, é só você colocar do ou does na frente, de acordo com a pessoa que você está falando. E sempre que você quiser fazer uma negação, é só você colocar don't ou doesn't antes do verbo. Sempre assim. Muito simples. Bom, acontece que nem tudo é sempre tão simples assim no inglês, infelizmente, né? E a gente tem uma exceção no inglês, que é uma exceção muito importante. É a exceção do verbo to be. Acredito que a maioria de vocês já tenham pelo menos ouvido falar do verbo to be, né? Que é um verbo muito famoso do inglês. E ele é famoso porque ele é super importante. O verbo to be, ele significa, no português, é o mesmo que o nosso verbo ser ou o nosso verbo estar. Então, verbo ser é o quê? Quando eu digo eu sou, ou então você é, ou então ela é, né? Nós somos, isso é o verbo ser. Ou o verbo estar, que é o verbo eu estou, ela está, nós estamos. Então é uma coisa que você é ou uma coisa que você está. Um estado seu ou uma característica sua. Certo? Esse é o verbo to be. E é só nessa situação que a gente vai usar eles. Quando você quer dizer que alguém é alguma coisa ou que alguém está alguma coisa. Bom, mas então, por que ele é tão especial? Porque ele é o único verbo do inglês que vai ter uma conjugação diferente para cada pessoa. Eu falei para vocês, né, que todos os verbos do inglês, quase todos, vão ter a mesma conjugação, não vai mudar em nada, exceto pelo he, she, it, né, que vai ter aquele S extra. Fora isso, vai ser sempre tudo igual. Mas o verbo to be é especial. O verbo to be não vai seguir essa regra. Ele vai ter uma conjugação diferente para cada pessoa. Vamos dar uma olhada então. Lembra que eu falei uma frase lá no começo que era I am a student, né? I am a student.
que significa eu sou estudante. Então, a gente sabe que I am é eu sou, ou então eu estou. Então, ó, vamos olhar essa frase aqui. I am a student. Eu sou. Porque como que eu sei que aqui é eu sou? Bom senso, né, gente? Eu vou falar eu estou estudante. Student é estudante, aluno, né? Então, eu sou aluno faz sentido. Eu estou aluno faz sentido? Claro que não. Então, você vai saber pelo contexto, pelo bom senso, pelo que a frase está dizendo. Gente, bom senso vai te levar longe, viu? Bom senso é uma coisa muito importante quando a gente está aprendendo outra língua. E às vezes é difícil da gente conseguir pensar nas coisas com bom senso. É complicado, viu? Quando a gente muda de língua, parece que a gente esquece tudo, né? Todas as coisas óbvias que antes eram óbvias pra gente passam a não ser mais óbvias. Então a gente precisa sempre prestar uma atenção extra nas coisas, tá? E é o caso do verbo to be, porque a gente sempre precisa saber se tá falando o que é, se é ser ou se é estar, né? E é a frase que vai te dizer isso. Então, se é um estudante, é óbvio que é eu sou. Eu sou estudante ou eu sou aluno. Bom, mas agora vai mudar. Cada verbo vai ter uma forma diferente para o verbo to be. Então, I am, eu sou. Agora, você é, ou tu és, né? Vai ser o quê? You are. You are a student. Então, esse are é o quê? É a conjugação do verbo to be para a pessoa you, para você. You are a student. Bom, e se eu quiser falar ele ou ela é um estudante, ele ou ela é um aluno, eu vou dizer então he is a student. Percebam que é totalmente diferente. A gente tem am, are, is. Cada um é cada um. Como é que eu vou saber, Titi? Como é que eu vou lembrar isso? Gente, vocês vão memorizar. Isso é uma coisa, se essa é a sua primeira aula de inglês, se você nunca viu isso antes, agora pode parecer meio maluco, né? Meio confuso. Mas você vai ouvir tanto isso, mas tanto isso, que em um tempinho você já vai decorar. Você nem vai perceber, porque isso é muito usado no inglês, então fica automático você lembrar que I am, you are, he is, tá bom? Essa é a conjugação. Não traduza esses verbos. Se você tentar traduzir, né, você vai dizer you are significa você é, né? Não, porque you é você e are é você é. Você é. Então, mas em português a gente fala que ela ou ele é também. Putz, mas então are significa é e is significa é? Sim, porque não é igual a conjugação, entendeu? É outra língua, outra conjugação. Então a gente tem duas palavras diferentes para o mesmo verbo, para a mesma palavra em português. Então, não tente ficar traduzindo a conjugação igualzinha, porque não vai ser igualzinha, infelizmente. Então, a gente tem que simplesmente lembrar que you are e he is, ok? Ou she is. Bom, tranquilo. Agora, olha o que vai acontecer aqui. Tudo igual. As três pessoas do plural vão ser iguais. We are, you are, they are. Bom, agora a gente tem de novo aqui nesse you, que é vocês. You are. Mas você é you are. Mas vocês são também é you are. Sim. Como que eu vou saber? Contexto. Olha essa frase aqui. Aqui a gente tem esse a student. O que isso quer dizer? Esse a significa um, né? No inglês significa um. Mesma coisa que one. Então, you are a student significa você é um aluno. A gente sempre usa esse azinho antes de um substantivo em inglês, quando é singular. Sempre. Então, se tem esse a aqui, a gente já sabe que você aqui, nesse caso, é singular, né? Porque você é um aluno, você é um estudante. Não vai ter outra opção. A mesma coisa aqui, ó. Aqui, students está no plural. Tem um S no final. Então, students. Eu sei que não pode ser um, né? Então, vocês são estudantes. E ó, como aqui, o azinho sumiu, né?
Tanto nas três aqui, ó, no nós, nos vocês e no eles. Porque é tudo plural. Então, esse azinho não existe. Esse azinho só existe no singular. Quando é plural, ele some. Então, aqui é um exemplo de contexto de como você vai saber se está falando você ou se está falando vocês. Aqui a gente já sabe pela própria frase. Nem sempre vai ser assim. Mas tem algumas indicações. Quando não for assim, você vai saber o quê? Pela situação, pela cena, pelo momento, o que é que está indicando. Beleza? Mas a frase sempre vai ser igual, não tem conjugação diferente para singular e plural quando se trata do you, de você, ok? Então vamos lá. Então, ó, basicamente o verbo to be, ele tem 3 conjugações: am, are e is, né? Am é só para eu. I am. Is é só para he, she, it. Ele, ela ou isso, aquilo, situação. E o resto é tudo are. Então a maioria vai ser are. You are, we are, you are, they are. Né? Então só tem esses 3 verbos. Vocês vão decorar, não se preocupa. Se você quiser, tira um print disso daqui ou anota no papel, cola lá no seu espelho essa conjugação I am, you are, he is. Pronto. Todo dia você olha lá, rapidão. Daqui 2 dias você já decorou e você já não precisa mais. Muito bom. Bom, então, verbo to be é o único que tem conjugação. Os outros verbos você não precisa se preocupar com isso. E aqui nesse caso, lembra que eu falei para vocês que a gente usa o verbo to be não, o presente simples, o present simple, em 2 situações. Em situações que a gente fala de rotina e de fatos. Essa frase aqui, I am a student, se encaixa em qual, será? Se encaixa em um fato, certo? Um fato sobre mim, é uma característica minha de ser estudante. Não é rotina, é fato. Então, I am a student é um fato. Eu sou estudante. Mas pode ser que eu queira falar outra coisa. Dá uma olhada. I am hungry. O que é hungry? Hungry é com fome. É o estado de fome. Estar com fome é hungry. Bom, e aí aqui I am. Será que esse am significa sou ou estou? Dá uma pensada. Isso aí, esse am significa estou, porque com fome é uma característica do momento, certo? Então eu estou com fome. Perceberam como eu digo? O bom senso que vai fazer a maior parte do trabalho aqui. Porque não tem uma regra para você saber se é ser ou se é estar. Você vai ver pela continuação da frase. O que o seu bom senso te diz? Que é sou ou que é estou? Se é hungry, provavelmente é estou, né? Eu estou com fome, não eu sou fome, eu sou com fome. Isso não existe. Eu estou com fome. E aí, ó, aqui, ó, já tem todas as negativas. Olha que fácil, gente. Dá uma olhada o que aconteceu aqui. Só apareceu esse not. Em todas as frases apareceu not. Então aqui vai ser quase que igual ao português. Lembra que eu falei para vocês que o verbo to be ele é especial, né? Ele é especial por quê? Primeiro porque ele tem conjugação diferente. Segundo, porque ele é forte, ele é um verbo forte, ou seja, ele não precisa de ajuda de ninguém. Então lembra daquele verbo auxiliar que aparece para ajudar os verbos do inglês? Aqui com o verbo to be, ele não vai aparecer. Não precisa. O verbo to be não precisa de ajuda nenhuma. Ele faz tudo sozinho. Então, quando a gente quer falar uma coisa na negação, eu quero falar eu não tô com fome. Eu não estou. Em português, a gente pega esse não e coloca na frente do verbo, né? Eu não estou. Agora, em inglês, para esse verbo aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que ele vai vir depois do verbo. Então, a gente vai pegar esse not e vai colocar depois do verbo. Então, é tipo assim... Eu sou não com fome, né? Eu estou não com fome. É claro que isso não faz sentido em português, mas essa é a ordem das palavras. Então, I am not hungry. Eu não estou com fome. Não precisei colocar o verbo do aqui. Por quê? Porque o verbo to be não precisa. É o único verbo do inglês, o verbo to be e os verbos modais que a gente vê mais pra frente,
são os únicos verbos que não precisam de auxiliar nenhum. Então, aqui, eu vou simplesmente botar a negação depois de todos os verbos conjugados. I'm not, you're not, você não tá com fome. He's not, ele não tá com fome. We are not, eles não estão com fome. Não, nós não, olha eu falando errado. Nós não estamos com fome. We é nós não estamos com fome. A gente não tá com fome, né? You're not aqui, plural, vocês não estão com fome. Olha só que agora, aqui, ó, a frase é igualzinha, né? Essa daqui e essa daqui, mesma frase. Mas e aí, como é que eu vou saber? Contexto, a situação vai te falar. Por essa frase sozinha, solta, não tem como você saber mesmo. Você vai saber de acordo com a cena, de acordo com o momento, certo? De novo aqui, they're not hungry. Eles não estão com fome. Gente, não tem como ser mais fácil do que isso. Bota lá o not depois do verbo, fez a negativa. Mas e pergunta? Como é que a gente vai fazer pergunta? Bom, como que a gente faz pergunta com outros verbos? Com outros verbos, a gente precisa do auxiliar, que é do, ou então does. Mas o verbo to be não precisa de ajuda nenhuma. Então, ele mesmo funciona como seu próprio auxiliar. Ele que recebe tudo que tem que receber, ele que faz tudo que tem que fazer. Então, lembra que lá eu falei para vocês que a gente faz uma pergunta colocando o verbo auxiliar na frente, né? Então, tipo, do you like soccer? Agora, a gente vai fazer isso só que com o próprio verbo to be, ou seja, ele vai vir para frente da frase. Olha só então, o que acontece aqui? Em vez de eu falar I am hungry, eu vou falar am I hungry? Então agora eu peguei esse verbo aqui, ó, o verbo to be, e passei ele para frente. Troquei ele de lugar com o pronome. Então, am I hungry? Nossa, mas fica esquisita essa frase, né? Fica esquisita mesmo, mas é assim. Am I hungry? Eu tô com fome? Essa é uma pergunta meio estranha da gente fazer, né? Mas às vezes é necessário. Am I hungry? Será que eu tô com fome mesmo? E a mesma coisa vai acontecer, ó, com todos eles. A pergunta vai começar com o verbo. Então, a gente vai para todos eles, a gente vai pegar o verbo are, is, are. Vai fazer o quê? Passar para frente da frase. Trocar ele de lugar com a pessoa da frase. Então, you are vira are you hungry? Você tá com fome? He is vira is he hungry? Ele tá com fome? We are vira are we hungry? Eles estão com fome. Nós estamos com fome. Gente, toda hora eu tô falando que we é eles. Meu Deus, tô ficando louca. Nós. Are we hungry? Nós estamos com fome? Are we? Às vezes você perdeu a memória. You are, vai virar de novo. Are you? De novo, igualzinho. Are you, você ou vocês. Are they hungry? Então, they are vira are they. Percebam aqui, gente, que apesar da gente ter essas indicações, né, a gente sabe então que se começar com o verbo antes da pessoa é uma pergunta. Porém, mesmo assim, a gente precisa lembrar de fazer a entonação de pergunta, né? Senão a gente vai soar muito esquisito, a gente vai soar meio psicopata, assim, tipo, are you hungry? Tipo, sem tom nenhum, sabe? Então, você tem que fazer o tom de pergunta mesmo, tendo todas essas indicações. Então, você tem que falar, are you hungry? Are you hungry? Você tá com fome? Isso parece uma coisa óbvia, né? Mas quando a gente passa as coisas para outra língua, passa a não ser tão óbvio. Então, a gente precisa lembrar desses detalhezinhos. Bom, agora então a gente já sabe como fazer a frase positiva, uma afirmação, a gente sabe como fazer uma negação e a gente sabe como fazer uma pergunta. Afirmativa, negação, pergunta. Simples, né? O verbo to be faz tudo sozinho, ele nunca vai aparecer junto com o do, né? Que é aquele verbo auxiliar. Não aparece junto. Por quê?
Porque não precisa. Ele é sozinho. Então você nunca vai dizer do you are hungry, né? Você tá com fome? Ah, eu tenho que colocar o verbo auxiliar na frente, então do you are. Não. Por quê? Com o verbo to be, are, ou am, ou is, não precisa do verbo auxiliar do, beleza? Então não vai aparecer junto. Bom, então é isso. Já aprendeu como fazer com os verbos normais e com o verbo to be para fazer qualquer tipo de frase no present simple. Agora, só para a gente finalizar essa aula, eu queria mostrar um detalhe para vocês. Normalmente, quando o aluno aprende, ele vê essa aula pela primeira vez e ele aprende que esse aqui, ó, I am, é a mesma coisa que I'm. Esse I'm é simplesmente a forma contraída, a forma curta de I am, certo? Da mesma forma que as outras pessoas também têm, né? He is vira his, né? He, apóstrofo S. Então sempre tem uma forma contraída disso. E aí a pessoa aprende isso aqui e aprende esse I'm. E aí ela grava tanto isso na cabeça que ela começa a pensar que I'm significa eu. Esse I'm junto, porque é uma coisa tão curtinha, né, que acaba ficando uma coisa só. E ela associa isso com eu. Então, eu é I'm. Mas não é, gente. Eu é I. Sozinho, só o I aqui. Agora, I'm é I am. São duas palavras juntas. Isso significa o quê? Eu sou ou eu estou. E como as pessoas pensam nesse I'm como eu, a gente acaba vendo frases como essa daqui, ó. I'm like soccer. Pô, então I'm é eu, né? Eu gosto de futebol. I'm like soccer. Só que não, porque I'm é eu sou. Ou então eu estou. Então, se eu falar isso aqui, eu vou estar falando eu sou, gosto futebol. Ou eu estou, gosto de futebol. Fez sentido alguma dessas? Não. Mais uma vez, bom senso. Bom senso é tudo. Não existe esse M aqui. Por quê? Porque isso aqui é ser ou estar. Se eu tô falando eu gosto, não tem ser nem estar nessa frase. Não tem eu sou nem eu estou. É eu gosto. Pronto. Então, não preciso desse M. Tira ele fora. I like. Tá? Então lembre-se disso. Aproveita, se essa for a sua primeira aula de inglês, a primeira aula de gramática de inglês, aproveita para lembrar que eu é I. I'm com M é eu sou ou eu estou, beleza? Então é inevitável a gente fazer essas traduções quando a gente vai montar palavras, montar frases, principalmente no começo. Então, sempre que você fizer essa tradução, se lembra que I'm é eu estou, eu sou. Então não faz sentido a gente colocar ele junto com outro verbo que não tenha nada a ver com isso, beleza? Então, só para vocês aprenderem a evitar esse errinho já no começo, porque depois que a gente fica com isso na cabeça, aí é mais difícil ainda de conseguir fazer ele sair, né? Bom, gente, então essa foi a nossa primeira aula. Se essa foi a sua primeira aula de gramática, eu sei que pode parecer muita coisa, muita informação junta, mas a aula vai ficar aqui gravada, então volte, assista novamente, procure exemplos na internet. Eu vou deixar depois um link aqui embaixo com uma página onde você pode fazer exercícios para gravar, para aprender novos verbos, né? Para aprender vocabulário. Aqui a gente viu alguns poucos verbos, mas aí para você ver mais verbos e conhecer esses verbos e poder fazer exercícios para treinar de fato seus conhecimentos, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido produtiva para o seu aprendizado, que se você já viu isso, que você tenha relembrado bem e que aí agora vai diminuir um pouco os seus erros do inglês, né? Então, agora a gente vai se ver na sexta-feira. Toda sexta-feira a gente vai ter a aula ao meio-dia, daqui até acabar os tempos verbais, tá? Não sei quantas aulas vão dar aí. Mas a próxima aula, então, agora a gente teve Present Simple. A próxima aula a gente vai falar de Past Simple, que é o passado simples, tá bom? Então vai ser na próxima sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo, tá? Essa aula não foi ao vivo, porque infelizmente não deu
acabou dando errado a conexão. Mas a próxima aula vai dar certo e vai ser totalmente ao vivo, beleza? Então, muito obrigada a todos e eu vejo vocês na sexta-feira.